Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, graça e a paz de Cristo. Hoje o podcast é sobre o tema missões, né? Então vamos conversar sobre missão, igreja, desafios a levar o evangelismo ao mundo, né? Nosso convidado hoje é o pastor Inésio Azeredo, presidente da Global Commission Partners, né? Uma organização que atua no apoio e mobilização missionária em diversos contextos, né? E aqui eu quero dar as boas-vindas ao pastor Inésio. Obrigado, Samuel. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui com os nossos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Graça e paz. Para mim é uma alegria, uma honra receber o senhor aqui. É uma grata satisfação, na verdade. No último domingo, dia 15 de março, ele esteve aqui pregando sobre missões, né? Que foi um culto de missões. E também teve a oportunidade de falar um pouco sobre a sua ONG, né? Na verdade, ele é presidente da Global Commission Partners aqui no Brasil, né? Sede ali no Rio de Janeiro. Sim. Então, a gente aproveitou esse momento para entrevistá-lo, né? E conhecer um pouco da sua vida, da sua jornada. Então, estamos de veras alegres por o senhor estar presente aqui e muito grato, agradecido demais a sua presença hoje aqui no podcast Semeia Talk, né? Que é um programa de conversa livre, de bate-papo. Então, seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. E para a gente já iniciar sobre o tema do nosso podcast, né? A gente vai falar ou começar, né, a perguntar sobre a história do pastor Inésio Azeredo, né? Ele que vem dessa jornada aí. São quantos anos, pastor, nessa jornada? Envolvido com o ministério, com a obra missionária, já são quase 35 anos. A minha pergunta está exatamente nesse contexto de o senhor tem uma caminhada longa, né, com missões e liderança cristã. Sim. Hoje a gente quer aproveitar essa conversa para entender um pouco do que Deus tem feito através do seu ministério. Amém. Eu me converti aos 20 anos de idade, né? Eu fui alcançado por Cristo aos 20 anos de idade e a igreja que Deus usou para me alcançar na época era uma igreja já com um envolvimento missionário. E logo nos meus primeiros meses eu pude receber na minha casa missionários peruanos. Eu nem sabia ao certo ainda o que era a Bíblia, como era, mas eu já achei aquilo, usando uma expressão, eu sou carioca, né? Então usando uma expressão bem carioca, achei aquilo mó barato. E ali eu já fui crescendo nesse contexto. Não demorou muito, 2 anos depois da minha conversão, eu recebi meu chamado para a obra missionária. Então eu tinha uma sociedade numa corretora de seguros e eu então deixei literalmente tudo para trás, né? Os sonhos humanos naturais que, né, eu tinha como jovem, minha casa, meu carro, enfim. E a organização missionária que eu conheci naquela época, onde eu tive minha primeira experiência, foi a Operação Mobilização dos navios Logos e Doulos, né? Que esses navios que percorrem o mundo, né, com equipes de evangelização. E logo no mês seguinte, antes do centro de treinamento missionário, eu estava no Uruguai, pregando o evangelho, me juntando a uma equipe. Foi um congresso de missões no Uruguai e foi uma experiência forte, porque um país bastante marxista e muito espiritualmente muito miscigenado, né? Então eu tive logo uma experiência muito hard, né? Me lembro, por exemplo, de estar numa feira pública, feira livre, distribuindo folhetos, e não foi só 1 ou 2 pessoas pegando o folheto e amassando assim e jogando, né, no chão, olhando bem nos meus olhos para ver qual seria a minha reação.
Então, a reação imediata que você tem, a vontade que você tem, é de dar uma bronca no sujeito, né? No mínimo pela falta de respeito. De respeito. Mas isso já era Deus preparando meu coração, porque eu nem sabia, nem poderia imaginar que eu trabalharia em apoio a missionários perseguidos. Então, o que é ter alguém amassando um folheto diante de você, se comparado a esses, por exemplo, nós temos missionários, como falei ontem na igreja, 40 dias em tortura com 5 ossos quebrados do seu corpo, né? O que por exemplo, recentemente reconstruímos a casa de 10 famílias de irmãos cujas casas foram, Samuel, todas elas numa manhã destruídas, porque a perseguição não veio com pau nem machado, mas veio com uma retroescavadeira. A retroescavadeira, irmãos, acredite, né? Veio com aquele grupo, né? Eles vêm de forma ensandecida, já gera temor. Imagina aquele barulho da máquina vindo assim e destruindo. E se você não sai, se você não tira o seu filho, não importa. Quem estiver ali dentro vai morrer, né? Então, ali foi a minha primeira experiência. Bom, saindo dali, eu achava que eu ia para a Espanha. Então, cumpre-se aquilo que está escrito. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu acabei indo parar no norte de Minas para fazer missiologia na WEC International, né, conhecida no Brasil como a Missão Amém. E fui para fazer bacharel em teologia com especialização em missiologia e internato, né? E lá muitas nações estavam presentes, professores da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa e alunos de alguns países latino-americanos. Então foi uma formação muito rica, muito maravilhosa. E Deus tinha, quando você obedece, isso é importante, olha, você que nos assiste, guarda isso. Continua sendo a máxima bíblica, obedecer é melhor do que sacrificar, porque naquela época também eu queria me casar, né? Sim. Eu queria que Deus me desse uma esposa. Uhum. E eu cheguei até a me apaixonar por uma missionária, né, nesse meio tempo lá na OM, viu, moçada? Vocês aí que estão, olha, pega... A esposa pode estar lá A esposa pode estar lá na sua obediência, com certeza está lá no seu chamado. Então eu fui para o norte de Minas e lá eu conheci uma pessoa que também tinha passado pelo treinamento da OM, não na mesma turma, né, na mesma turma que eu fiz parte. Ela chegou lá, era o meu segundo ano, e então, para fazer novamente curto uma longa história, namoramos, noivamos e casamos ali, no tempo de seminário. E, inclusive, voltamos ao Rio para casar, e voltamos para o último ano, né, que nós, hoje a gente olha para trás, sente saudade daquele tempo, né, e a gente ri bastante desse tempo de primeiro ano, num prédio de seminário, enfim, isso aí fica para uma outra oportunidade. Então, saímos dali para a obra missionária. Agora, vale a pena contar rapidamente um episódio dessa relação. Porque eu continuava convicto, Samuel e irmãos, amigos que nos assistem, convicto que eu sairia dali para a Espanha. E minha esposa, aquela que veio a ser minha esposa, foi para o seminário convicta de que ela sairia dali para Guiné-Bissau, na África. Bem diferente. Bem diferente. Então, eu até brincava com ela, dizendo assim, bom, a gente pode se casar e se encontra no Estreito de Gibraltar, né? Eu desço, né? Você desce, ou então eu vou para o Marrocos, a gente se encontra ali. Mas Deus usou muito a vida do nosso querido irmão e amigo, Ronaldo Lidório, porque era o ano de 1992, se não me falha a memória, o Ronaldo estava se preparando com a Rosana para ir para a África. E eles foram numa parceria, a PMT, né, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com a WEC. Então, ele estava ali numa imersão de inglês lá no nosso seminário, com professores que eram da Inglaterra, etc. E, obviamente, quem vai dar sopa para o Ronaldo Lidório, né, quando ele está por perto? Então, pedindo para o Ronaldo ser ali o nosso preletor especial daquela semana. E Deus o usou de uma forma muito especial, deixando claro que o nosso
chamado, ainda que alguém possa, obviamente, receber um chamado específico para país A, B, C ou D, mas o que devemos ter em mente é que o chamado é para o ministério. O chamado não é para um espaço geográfico, um local especificamente. Né? Se você não se dispuser, então não adianta. E ele também é o autor daquela máxima: seja uma bênção onde você estiver. Se você não for uma bênção perto, você não será uma bênção longe. De maneira nenhuma. Então, a partir daí, aquele mote de Wesley passou a ser o meu também. Minha paróquia é o mundo, e a da minha esposa também. Resolveu o problema, nos casamos, e aí já se passaram 32 anos. Nós nos casamos no ano de 1993. Então, pastor, encerrando essa questão da história que o senhor falou aí, quem olha de fora, às vezes imagina missões de uma forma muito idealizada. Sim. Né? Na prática, quais são os maiores desafios, né, que a Global Commission Partners, né, enfrentam no campo? Tá. Bom, eu vou ter que contar mais uma parte da minha história para poder chegar na missão na Global. Né? Eu estou na Global há 10 anos, mas eu acho que vai enriquecer esse seu programa, o programa da IBS, né? O que eu tenho a dizer. Nós saímos dali com essa convicção de que iríamos para algum lugar. Agora já tínhamos, inclusive, convite para ir para a Inglaterra, a fim de termos um tempo de preparação e dali ouvirmos a voz de Deus para os próximos passos. E curioso, Samuel, que a gente não foi para lugar nenhum. Nós voltamos para a nossa terra natal, nada estava claro, nós fomos plantar igreja. Então trabalhamos um tempo com plantação de igreja, depois eu fui ser pastor auxiliar de uma grande igreja no Rio de Janeiro, para ser pastor de missões, e paralelo a isso, eu desenvolvi uma amizade muito boa, muito saudável com o pastor Josué Martins. Ele é o presidente da missão Avante, Avante de Missões Transculturais. A Avante trabalha enviando missionários brasileiros para alguns campos, e naquela época os campos eram Uruguai, Espanha, Tailândia, Moçambique, e eu caminhei a tal ponto com o pastor Josué, mesmo continuando meu trabalho pastoral no Rio, que eu cheguei à diretoria, né, junto com ele e outros membros da diretoria da Missão Avante, onde eu ganhei muita experiência. E o meu papel, juntamente com ele, era o de fazer pastoreio de campo, visitar missionários para saber como eles estavam, e também tive a oportunidade de fazer algumas viagens com ele para análise de campo. Então, eu sonhava eu participei, eu tive uma história longa aí com louvor. Eu sonhava em participar de um culto afro, né? Cultuar com os nossos irmãos, e de fato foi a experiência de adoração em espírito, em verdade, mais profunda, intensos, né? Mais profunda que eu já passei na minha vida. Só fazendo uma parte aqui para contar essa história, porque ela é muito, né? Ela toca meu coração até hoje, e vai tocar com certeza o coração dos nossos irmãos. Imagina você, ontem à noite, inclusive, os irmãos estavam sentindo bastante o calor, né? Sim. Que estava fazendo aí, talvez tenha feito durante o dia 32 graus. Imagina você está ali numa igreja eu conheço como pau a pique, não sei como é que fala por aqui, né? Chão batido, né? E o telhado é aquele saco preto, aquela lona preta que cobre, mas com quase 200 pessoas dentro daquele espaço. E boa parte daquelas pessoas que ali estavam, algumas estavam doentes, outras não tinham feito a primeira refeição e não tinham comido um pão sequer. E foram cerca de 4 horas de culto. Então imagina você no calor africano, num contexto como esse. Não tinha, à frente, a igreja era tão pobre que não tinha um instrumento de percussão, por exemplo. Não tinha um instrumento de percussão. Entretanto, eu nunca participei na minha vida de um louvor tão profundo, porque aquelas pessoas
Samuel, elas não tinham, humanamente falando, nada para adorar a Deus, vamos assim dizer, né? Porque o nosso culto ocidental, o nosso culto a Deus no Ocidente, ele está muito atrelado aos bens materiais. As coisas, nós agradecemos por quem Deus é, né? Vamos lá, gastamos 2 minutos agradecendo por quem Deus é e vamos fazendo uma lista enorme para agradecer o que Ele nos tem dado, e a lista talvez ainda maior do que nós queremos, né? E muito relacionada às questões materiais. Aquelas pessoas estavam com fome. Aquelas pessoas estavam doentes, aquelas pessoas estavam sentindo o mesmo calor que eu estava sentindo ali, e o drama. Quando acabou aquilo ali, eu voltei para a casa dos missionários, eu tomei um banho, eu fiz uma boa refeição, e eles. Entretanto, primeiro um silêncio. Silêncio absoluto naquele lugar. E de repente alguém, que você não sabe quem nem de onde vem, puxa o tom. E aí aquelas mulheres de repente começam aquela cantoria e tem primeira voz, tem segunda voz, não tinha um instrumento, não tinha um líder de louvor, não tinha ninguém na frente dando a direção, mas o Espírito de Deus estava ali operando. E eu tenho essas filmagens, eu chorei muito durante essas filmagens, porque eu sentia muito a presença de Deus e me sentia ao mesmo tempo envergonhado, né? Então, quando a gente pensa que está indo nas nações para ensinar, né? Nós, os ocidentais, temos muito para ensinar. Na verdade, eu estava indo lá para aprender. Bom, então, isso fez parte da minha escola. Eu tive e eu sou muito grato se um dia, quem sabe, esse programa chegar ao pastor Josué e à Avante, eu registro aqui a minha gratidão, porque fui para Moçambique. Inclusive, eu nunca fui para ser missionário de carreira na Espanha, mas pela Avante eu estive 3 vezes na Espanha para visitar os missionários lá, Deus trabalhando, né? Índia, experiências muito profundas, e assim foi. Então, depois, para chegar na Global, depois o tempo se passou, eu voltei a trabalhar com plantação de igreja, deixei a diretoria da Avante, recebi o convite da Global. Por quê? A Global, ela foi fundada pelo nosso querido irmão, pastor Axel Lanausse. Ele é porto-riquenho e ele casou-se com uma contemporânea minha, justamente lá atrás da OM, uma carioca, né? E ela me descobriu pelo Facebook, então fez contato comigo, aí que eu fui conhecer a missão. Ela compartilhou um pouco e falou: a gente está querendo muito, está precisando de alguém do seu perfil no Brasil, etc. Mas eu estava trabalhando com plantação de igreja, outras coisas, muita ocupação, eu nem dei a princípio muita atenção para aquilo. Entretanto, no ano de 2014, o Axel veio ao Brasil, veio ao Rio de Janeiro, e ela fez contato comigo pedindo para eu encontrar com ele. Ele é porto-riquenho, e fala inglês, né? Português e espanhol perfeitamente. É um servo de Deus, alguém com muita capacidade, visão, e um estrategista de missão extraordinário, já visitou 100 e tantos países, e é um dos maiores especialistas no mundo, ainda que muitos do mundo não o conheçam, mas ele é um dos maiores especialistas no mundo em etnias não alcançadas. Você pode perguntar para ele sobre qualquer etnia não alcançada no mundo, ele sabe, porque ele se especializou nisso, e daí nasceu a missão, e eu já vou falar sobre isso. Mas, então nós tivemos um encontro, e ele me apresentou slides que eu nem posso apresentar aqui para vocês. Eu vou apresentar aqui já para vocês algumas coisas, mas o que ele me apresentou eu não posso mostrar, porque primeiro são imagens muito fortes, né? É muito difícil você ver irmãos degolados, muito difícil você ver crianças, por exemplo, atacadas pelo Boko Haram com um golpe de machado na nuca, né? Pessoas queimadas, coisas do gênero. E claro, ele não me mostrou só isso, mas
Claro que eu me senti muito tocado, mas a princípio eu tinha aquele compromisso e com a responsabilidade com a plantação daquela igreja, e eu não aceitei aquele convite. Mas poucos meses depois o convite foi reiterado. Minha esposa e eu então tiramos 10 dias de oração para buscar em Deus uma direção. E a gente tem uma máxima na nossa vida como casal, e um casal que é vocacionado para a obra de Deus, de aceitar qualquer convite que seja para a glória de Deus. E se estamos em conflito para tomar uma decisão entre, por exemplo, como naquela época, então qual desses dois ministérios vai dar mais glória a Deus? Ou, né? Qual deles nós podemos servir e dar mais frutos? Então, isso aí nos ajuda muito no desempate, né? Sim, na hora dos conflitos. E Deus trouxe paz no meu e no coração dela, e nós aceitamos, e aí, então nós passamos adiante aquele projeto de plantação de igreja e abraçamos a Global. Então eu fui, a princípio, para ser pastor, diretor executivo da missão, e já há alguns anos eu trabalho na presidência com muita alegria, e 10 anos já se passaram. Eu tenho só uma pergunta a respeito da sua chamada aí, assumindo a presidência da Global, que diz justamente na questão da sua vinda a João Pessoa, Paraíba, né? Tá. Rio de Janeiro, vim para João Pessoa, e aí rever um velho amigo, né? Sim. Que é o pastor presidente da Igreja Bíblica Semear, da denominação. E aí conte um pouco disso para a gente mudar e o senhor apresentar aí os slides. Tá certo. Então, bom, atendendo a um pedido e uma pergunta aqui do nosso querido Samuel, então eu vou dar um salto. Para trás. Vou dar um salto para frente agora. Vou dar um salto para frente, para depois então a gente entrar aqui. Aí eu faço a costura. Fique tranquilo, porque eu estou acostumado com isso. Bom, por conta do meu trabalho da Global, eu viajo muito, né? E nos anos aí de 2016, 17 e 18, eu comecei a vir para Recife, né? Recife, e depois, com a chegada daquele que hoje é nosso vice-presidente, Genaro, que é pernambucano, né? Ele nasceu em Garanhuns. Tá aqui pertinho da gente. E aí então ele começou a fazer uma agenda que envolveu Garanhuns, envolveu Caruaru, envolveu outros lugares, e eu tive uma excelente experiência em Pernambuco, e as portas foram se abrindo em outras igrejas, mesmo em Recife, até que em 2018, se não me falha a memória, eu vim para João Pessoa, porque uma irmã chamada Fabiola, uma irmã muito querida, que agora está no departamento de missões da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, ela montou uma agenda aqui em João Pessoa para mim. Eu fiquei hospedado no Seminário Betel, foi então que eu conheci o querido Seminário Betel, e ali então cumpri uma agenda de pregação naquela semana. Sem ter visto a praia, né? Então Deus me colocou assim uma cortina na praia, né? Por incrível que pareça, para que aquilo que eu vou contar agora não ficasse assim, não colocasse em dúvida esse meu chamado agora para vir para João Pessoa. Eu tinha acabado de pregar na igreja presbiteriana de Torrelândia, reverendo José Alves, que se tornou um amigo querido. E eu tinha alugado um carro, saí dali e estava passando pela Lagoa, bem pertinho da igreja, ali no centro. Eu tive uma experiência com Deus, uma experiência ali que marcou muito minha vida, meu coração, e a razão pela qual agora eu vim morar em João Pessoa. Deus falou comigo assim: hoje você é um peregrino nessa cidade. Você está aqui, você chegou, cumpriu a sua agenda e está indo embora. Mas dias virão em que nela você criará raízes. Então, eu já sabia que em algum momento eu viria morar em João Pessoa. Então, graças a Deus que essa palavra veio antes da praia.
Porque na véspera da minha partida, veio aquele que se tornou o meu grande amigo. Minha esposa e eu chamamos a família do pastor Fausto, lá da Igreja Betel Bancários, nossa família de João Pessoa, né? Porque ele e a esposa vieram, me fizeram um bem enorme, me pegaram para fazer um tour nas praias, comer peixe e tal. Então, aí mesmo que o chamado, né, ficou aguçado. Brincadeiras à parte. Bom, eu tentei, Samuel, algumas vezes vir para João Pessoa, montei planos, projetos e etc. Não demorou muito, veio a pandemia, e então o mundo que nós conhecíamos, né, virou de cabeça para baixo, e os anos foram se passando, outras coisas aconteceram, eu engavetei esse projeto. Confesso que praticamente esqueci aquilo que Deus tinha falado. Porém, quando Deus quer fazer alguma coisa, enfim, quando Deus determina, não tem como, né? A gente pode esquecer, mas Deus nunca esquece. A gente pode fugir, mas Deus vai nos buscar. E quando foi agora, no final do ano de 2000 depois que minha filha casou, eu tenho 2 filhos, um filho de 30 anos, vai fazer esse mês 8 anos de casado, tem um neto, né, desse casamento, do meu filho com a minha nora, Isabela, e uma filha que casou em 2000 deixa eu ver aqui para não errar as contas, né? Mas se ela assistir isso aqui, eu tô frito. Foi em julho de 2024, ela casou, e nesse meio tempo as coisas foram acontecendo de maneira que esse projeto foi, porque senão nós gastaríamos muito tempo aqui com detalhes, né? Esse projeto foi tirado da gaveta e colocado na mesa em oração. E a quem Deus envia, como dizia Hudson Taylor, Deus providencia, né? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor, né? Então, aquilo foi colocado agora em oração, e Deus então começou a não apenas confirmar, mas a também dar meios de providência. Porque aquele que decreta os fins é aquele que estabelece os meios. Então, ele não pode... Deus é soberano. Exatamente. E não só a sua soberania, mas ele sabe que se ele não nos der determinadas coisas, né, como recursos, por exemplo, financeiros, a gente não tem como se mexer. Então, as coisas aconteceram, Deus fez a obra também no coração da minha esposa, ela tinha um trabalho muito sólido lá, ela abriu mão desse trabalho, e nós não imaginávamos que depois de tanto tempo, né, já 32 anos de casados, eu não vou revelar a minha idade, né, ainda que eu tenha esse rostinho aqui de 40, né, mas eu não tenho problema com isso não, mas é porque aí vou revelar a proximidade da idade dela, aí, meu amigo, eu vou arrumar um problema, né, um problema conjugal, não estamos aqui para isso. Então, assim nós viemos para João Pessoa. Quando nós colocamos para a diretoria internacional, né, lá o pastor Axel, a Ruth e a nossa diretoria aqui no Brasil, a resposta que eles deram é: nós temos paz e alegria, que é o tempo de Deus e que vocês devem ir. Aí então nós elaboramos, pegamos aquele pré-projeto, vamos assim dizer, elaboramos ele melhor. Então estou aqui por conta do projeto Expansão Global Nordeste. E aí analisamos qual cidade seria, confesso que ainda estava esquecido daquela voz que eu ouvi da parte de Deus. Então, entre as cidades que estavam sendo ventiladas, analisadas, João Pessoa foi escolhida por seu ponto estratégico, né? Está praticamente no meio do Nordeste, né? Então, a sua facilidade para... Eu estou aqui, né, em Campina Grande, você no Rio de Janeiro, com aquele trânsito lá, minha esposa levava às vezes 2h30 para correr 32 quilômetros. Então, 1h30 a gente está aqui de João Pessoa, aqui em Campina Grande. E então assim foi. Também o fato de ter um aeroporto internacional, a proximidade com Recife, que tem um aeroporto, uma estrutura maior, nosso vice-presidente está lá, e assim estamos. Então chegamos aqui, vai fazer um ano, em maio, vai fazer um ano que nós estamos aqui, e Deus está abençoando muito, né? Nós estamos nos nossos humildes começos, obviamente, mas o nosso objetivo é expandir por todo o Nordeste para tornar a Global conhecida, e esse seu
esse projeto da igreja, esse podcast aqui maravilhoso, com certeza vai nos ajudar nessa capilaridade, né? E aí, para que a gente possa dar continuidade e entrar na parte da global, aí eu tenho uma questão, um pontuamento que é assim, olhando para diferentes países, e o senhor pontuou isso na sua pregação, né? Contextos, culturas, etnias, línguas, né? Diversas, e a global, ela está presente aí nesses povos não alcançados, né? Uhum. O que mais te impressionou, mas aí o senhor fica à vontade de fazer a apresentação, a gente faz a troca aqui e já faz a apresentação, certo? Okay. O que mais te impressionou, né? No que Deus está fazendo no mundo hoje, porque a gente sabe que a sociedade, né? Principalmente essa sociedade que está aquém de Deus, distante de Deus, ela não enxerga essa perseguição à igreja, né? Sim, sim. Às pessoas, né? Aos cristãos. Sim, sim. Então, ok. Bom, como eu disse anteriormente, eu trabalhei com a missão Avante, que, como tantas missões maravilhosas, agências, organizações missionárias no Brasil trabalham, e que Deus continue usando elas e levantando outras agências, organizações missionárias que despertem vocacionados e enviem esses vocacionados para o mundo. Então, eu só tinha esse conhecimento, mentalidade para esse tipo de trabalho. Então, quando eu conheci a Global, foi assim, quase que um choque de realidade, porque ainda que por força do trabalho de Portas Abertas, por exemplo, que faz um trabalho extraordinário no mundo, nós temos aí algum conhecimento e alguma conexão, e passamos a orar, a contribuir para apoiar cristãos perseguidos. Mas depois que eu conheci a Global e comecei então a mergulhar nesse universo a partir da visão que a Global tem, eu descobri que eu era quase um analfabeto, né, nesse sentido. Então, essa sensação. Depois que eu ouvi o senhor pregar ali, a gente tem essa sensação. A gente não tem feito nada. Exatamente. Assim, então, os meus olhos se abriram e para uma dimensão que eu não tinha a menor ideia. Porque o que acontece? A Global nasceu de um sentimento, começou com um sentimento gerado no coração do pastor Axel. Ele era um empresário muito bem sucedido, ele tinha uma empresa, dessas empresas que dão suportes para navios petroleiros. Ele morava numa ilha, né? A ilha de Porto Rico, tem bases, inclusive, tem saído muito aí nas reportagens, as bases americanas, né? Tem bases americanas importantes ali. Então, a empresa dele dava aquele suporte para esses navios, então ele tinha, ele não passava nenhuma necessidade, vamos assim dizer, para falar o mínimo. Mas ele já era pastor e já era envolvido com a obra missionária. E sempre estudando e pesquisando, porque Deus já tinha colocado essa semente no coração dele, sobre os desafios do mundo, né? Tal como missiólogos e missionários no mundo inteiro há anos vêm procurando em Deus meios para alcançar esses blocos de resistência, os maiores blocos de resistência à pregação do Evangelho no mundo. Foi daí, inclusive, que nasceu a janela 1040, né? Pedia-se uma porta, Deus deu uma janela, né? E uma janela grande, compreendendo aí o norte da África, Oriente Médio, Sul, Sudoeste Asiático, enfim. Então, ele tinha essa compreensão, orava, e naquele período em específico, ele estava estudando sobre uma etnia, um grupo étnico na Índia, chamado de os Biharis, né? A região de Bihar. E aconteceu naquele mesmo período de chegar um navio com um marinheiro acidentado, né? Se acidentou de maneira um pouco grave. Então, ele não estava lá nesse dia, mas foi comunicado, esse marinheiro foi encaminhado para o hospital. E aí, depois ele recebeu o relatório, ele teria que ficar
uma semana naquele hospital, não poderia acompanhar o navio, porque esses navios chegam e saem rápido. Ele iria depois encontrar em algum outro país esse navio indo de avião. Então o Axel foi, me perdoe aqui, peço licença para pegar essa sua Bíblia maravilhosa. O Axel pegou uma Bíblia e colocou na bolsa, né? Porque pensou, uma oportunidade para pregar o Evangelho. Foi com a esposa. Chegando lá, quando você conhece o povo indiano, você vê já uma digital. Ele característico, né? Tem marcante. Aquela singularidade, aquela marca. E ainda mais ele, né? Lidando com povos ali, né? No seu trabalho, né? Nos portos, ele olhou e falou, é um indiano. Mas começou a conversar ali, começaram em inglês, e ele falou, olha, não sei se você já foi avisado, mas você vai precisar ficar uma semana internado aqui. O que nós podemos fazer para tornar esse seu tempo aqui mais leve? Aí ele falou, olha, eu gosto de literatura. Se puder me trazer alguma literatura, eu gosto de ler, vai me ajudar muito, né, a tornar esse tempo mais leve. Ele falou, não seja por isso. Aí o Axel pensou, agora é a oportunidade. Abriu a bolsa, tirou uma Bíblia e deu para ele. Quando o rapaz olhou e viu que era uma Bíblia, disse assim, olha, uma Bíblia. Aí o Axel já se espantou porque ele pensava, né, é um hindu, né? É um indiano, é um hindu. Aí o rapaz, ele perguntou, você conhece? Ele falou, conheço, já li 7 vezes. Ou seja, era um indiano, ex-hindu, cristão, de família cristã, e a surpresa não parava por aí. De que etnia era aquele rapaz? Dos Biharis. E aí o Axel não falou absolutamente nada, que ele estava pesquisando e orando sobre essa etnia, mas ele entendeu o seguinte, Deus tem alguma coisa para me falar nisso aí. Ele então tirou, o mais rápido possível, ele tirou uma licença e com a ajuda desse rapaz e sua família lá, ele viajou e foi para a Índia. Fez mais ou menos como Neemias, chegou para espiar a terra, para ouvir Deus, sem contar a ninguém o que estava acontecendo. E aí chegou o dia de voltar, nada tinha ficado muito claro para ele, né? Estava até um pouco confuso, mas o acompanharam naquele momento no aeroporto, um pastor o acompanhava, acho que é o pai desse rapaz, umas 3 ou 4 pessoas. E um deles, talvez o pastor, colocou na mesa assim o que parecia ser um álbum de fotografia que chamou muito a atenção dele. E ele gentilmente perguntou, desculpe, tô curioso aqui para saber, o que é esse livro que está aí? É um livro? Não, ele falou, não é um livro, é um álbum, é como se fosse um álbum, né, de fotografias, mas aqui eu tenho perfis. E o que significa isso? Aqui eu tenho foto e o registro de diversas pessoas que foram chamadas por Deus, elas têm vocação missionária, elas têm preparos, algumas delas já têm inclusive formação teológica, já tem aqui quem tem até mestrado, mas não tem recursos que lhe permita deixar por um tempo ou ficar saindo para pregar o Evangelho, plantar igrejas, porque não tem os recursos necessários. E aí o Axel ficou mais curioso ainda e perguntou qual é o recurso que eles precisam, qual é o valor que eles precisam. Pra você ter uma ideia, o prolabore do Axel naquele então era $30 mil, $30 mil mês. Ele disse assim, não, meu irmão, eles precisam de um valor alto, porque é a região, etc e tal. Ele, não, mas quanto? Aí eles disseram, nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 25 anos. E eles falaram, e o pastor disse assim, eles precisam de $100. Aí o Axel se assustou e falou, não, deve ser $100 por semana, né? No mínimo. Falou, $100 por semana? Ele falou, não, meu irmão, $100 por mês. Mas como assim alguém vai ser sustentado, né? E ainda, né, nos dias de hoje, $100 hoje seria aí 500 e poucos reais, 600 reais. Né? Ninguém se sustenta no mundo com um valor desse. Mas o que acontece? As pessoas nessas regiões, né, e a maioria dos lugares onde nós trabalhamos são lugares assim muito pobres, lugares muito ermos,
como existe aqui no sertão e tantos, né? Não falo aqui nesse sentido de alguma novidade. Pessoas que não têm água encanada, não têm energia elétrica, têm assim uma vida muito rudimentar. E nesse caso lá, se não todos, tem aquela agricultura própria, ou agricultura de subsistência, ou é um negocinho da família, ou criação de cabras, fábrica de sabonete, fábrica de velas, enfim. Então, o que eles precisam, às vezes, é um complemento. Agora, usando aqui uma expressão, um termo, né, que vocês usam, que é a feira, né? Porque lá no Rio, para a gente, a feira é quando você vai realmente na feira pública, né? Aquela que tem geralmente no sábado, pela manhã. A gente aqui chama feira para as compras do mês. Exatamente. Então, aqui, ir no mercado para vocês significa fazer a feira, né? Exatamente. Então, eles precisam garantir a feira, né? Garantir que a família vai ficar guarnecida para que eles possam fazer obra. Bom, o Axel pediu se ele poderia levar, porque ali naquele momento uma cortina se abriu. Foi como se Pedro estivesse vendo o lençol caindo, né? E primeiro questiona o Senhor, e o Senhor então fala com ele, traz entendimento. Puro aquilo que era. Exatamente. E aí, essa foi a primeira, o primeiro claro entendimento dele. Deus está me chamando para trabalhar a fim de dar a essas pessoas que, conquanto tenham tudo isso, chamado vocação, em detalhe, né? Elas não precisam de passaporte, elas não precisam de visto, elas não precisam de passagem aérea, elas podem ser presas, mas não podem ser deportadas, né? E o custo, o recurso, né, que elas precisam é bem menor do que aquele que... E ela está no convívio familiar. Exatamente. Elas estão adaptadas culturalmente. Então, por exemplo, eu quando vou para esses países, eu sou meio fraco assim de intestino. Então, você vai para a Índia, meu amigo, é condimento, né, páprica. Eu não sabia que eu tinha alergia a esse negócio. Rapaz, eu já passei cada uma que eu não posso nem contar aqui agora. Mas eles não, né? E fora também a questão de bactérias, né? No organismo você precisa de determinadas bactérias mesmo para enfrentar, né? Resistir a determinados desafios. Eles têm tudo isso. E além do mais, né, que o Axel viu lá, e é uma realidade, nenhum deles falam menos de 3, 4, 5 idiomas ou dialetos, né, locais. Bom, então volto a dizer, de forma alguma estou dizendo que o que nós fazemos ou que a Global descobriu a roda. Nós não descobrimos a roda. Né? Ou que nós fazemos alguma coisa melhor do que qualquer outra. Não. Sabemos que somos pó, nascemos do pó e para o pó voltaremos. Por exemplo, a Global não vai fazer o que a Juvep faz. A Global não vai fazer o que a Consciência Cristã faz. E assim por diante. Então, os desafios do mundo são enormes e tem mais para ser feito do que nós podemos dar conta na nossa geração, nas gerações anteriores e nas futuras. Então, o que nós temos, eu costumo dizer, Samuel, e quero deixar isso claro aqui para aqueles que nos ouvem, né, que certamente pessoas de várias denominações estão nos ouvindo, é que Deus nos deu uma vocação. Então, assim como dá uma vocação, né, uma visão e os meios através dos quais aquela vocação, aquele chamado para uma igreja local, ou para uma denominação, ou para uma agência, uma organização cumprir, fazer, então Deus deu, né? E louvado seja Deus, que a glória do Senhor seja vista e será vista por intermédio daquilo. Então, Deus deu à Global essa vocação, esse chamado. Nós não desafiamos ninguém por onde nós passamos, por onde eu passo, onde nossa equipe passa, onde está lá em Porto Rico, em Clermont, no sul da Flórida, que é a nossa sede administrativa, lá na Inglaterra, com missionários de carreira aposentados, voluntários que trabalham lá. Nós não desafiamos ninguém para ir, nós desafiamos para orar, para se unir a nós como voluntários, porque temos muito trabalho, e para captar recursos, porque precisam de recursos financeiros.
É o partners, né? É o parceiros do... Exatamente. Então, nós somos uma missão de parceria. Por um lado, a parceria, aqui no meu caso, a parceria da igreja, nosso caso, né? A igreja brasileira, irmãos aqui no Brasil, sendo parceiros desses missionários que lá estão. E um detalhe importante é que nós não fazemos nada individualmente, né? Nós recebemos e-mail, mensagem de vários missionários dessas partes do mundo onde trabalhamos, mas nós não nos comunicamos e não nos relacionamos diretamente com pessoas. Nós nos comunicamos e nos relacionamos com agências missionárias daquelas regiões, porque é muita responsabilidade, é muito compromisso, eles são os nossos olhos. Os relatórios semestrais que chegam, que precisam vir de cada missionário, passa por aquela liderança, entendeu? Ao longo desses 25 anos erramos muito, né, e fomos nos aperfeiçoando, então assim nós fazemos parceria com organizações missionárias daqueles lugares. Pastor, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, um bate-papo excelente, né, e super importante sobre esse tema, sobre a sua vida, seu ministério. A gente se sente impactado dessa vivência, ou seja, quando a gente está imerso nisso, a gente diz o quanto a gente precisa se conscientizar e fazer mais para o reino. Sim. Aquilo que o senhor falou, inclusive, na questão de se sentir parte nessa vida, de deixar sua marca, aquilo que a gente está projetando para a nossa vida, Sim. deixar um legado de trabalho ao Senhor. E aí, se o senhor pudesse sentar hoje com um jovem cristão, né, discípulo ou não, seu, mas um jovem cristão da Igreja Bíblica Semear, ou de qualquer outra denominação, sentar, que sente que Deus pode estar chamando ele para um algo maior, como o senhor teve essa oportunidade na sua vida, experiência, o que você diria para ele? Bom, antes de dizer, eu faria perguntas, né? Eu, por exemplo, faria todas as perguntas, testes possíveis. E uma das principais seria assim: o que você está fazendo na sua igreja? Porque, volto a fazer menção do nosso querido amigo Ronaldo Lidório. Ninguém pode ser bênção longe se não for perto, né? E essa coisa, existe muito mito sobre, né, não, quando eu chegar lá, eu vou fazer e acontecer. Conversa fiada, né? Então, que esse jovem que se sente vocacionado, primeiro proteja essa vocação, esse fogo, né? Se é Deus, então que ele faça parte dele de proteger e alimentar esse fogo. Segundo, que ele caminhe bem perto do seu pastor. Bem perto do seu pastor. Importante. Para ser pastoreado, discipulado, porque aí agora falo não só como presidente de agência missionária, eu falo como pastor que sou, né? Muita gente quebrando a cabeça por aí, missionário, não missionário, irmãos, muita gente ensinando heresia, e tanto minha esposa e eu, a gente conversa muito sobre isso. A gente olha numa conversa e já fala assim: faltou discipulado, né, amor? Exatamente, faltou discipulado. E graças a Deus, né, o pastor Marconi, assim como o pastor Luiz, tem essa visão de pastorear a ovelha e de discipular. E graças a Deus está havendo um despertamento, pelo que eu estou percebendo aqui e acolá, né? E muitas igrejas estão voltando para o velho e bom discipulado, né? Inclusive, eu sou pastor presbiteriano e estou lá na igreja, não sou parte deles, claro, isso aqui não sou parte da equipe da igreja presbiteriana de Tambaú. Estou lá frequentando, lá eu sou ovelha, né? Sim. E uma ovelha que está sendo muito bem pastoreada. Não apenas porque o púlpito tem centralidade na Bíblia, na Escritura, com teologia saudável, reformada, mas porque os pastores pastoreiam e estão trabalhando
pelo discipulado. Inclusive, esses dias teve lá um curso para aprimorar o trabalho de discipulado que está sendo feito na igreja. Então, isso é muito bom. Então, se você é chamado, você não pode andar sozinho. Você tem que ter alguém para você prestar conta. Isso serve, inclusive, para nós, pastores. Né? Muitos pastores se perderam aí porque se isolaram. Então, não se isole de forma alguma. Se você quer servir a Deus, servir o reino, então você tem que ser ovelha antes de mais nada. Ou se você já é um ministro, procure alguém de confiança. Mesmo que você tenha tido uma decepção, volte, né? Restaure seu coração. Então, faça isso. Outra coisa é que vai ser como consequência natural disso, você vai precisar de preparo. De preparo, não só preparo teológico, mas, por exemplo, se você tiver um chamado dizendo que você tem um chamado para a Europa, por exemplo. Então, não pense... basta cair lá de paraquedas. Não pense em ir para a Europa se você não for um apologeta, um evangelista, que você vai se perder por lá. Porque a Europa está perdida em relação à teologia. A teologia, né? É um continente pós-cristão, né? Claro que tem crente lá, tem. Deus está fazendo algumas coisas lindas aqui, ali, acolá, está. Né? Poderia dar testemunhos e exemplos aqui. Mas existe esse aspecto, essa ferramenta fundamental. E outra, né, está havendo agora um processo forte de islamização da Europa. Então, você precisa conhecer, você precisa estudar sobre o islamismo profundamente. Então, não vá sem se especializar. Então, procure os melhores antes de fazer isso. E outra, não tenha pressa. Não tenha pressa de ir, né? Não, Deus está me chamando, tem que ser agora. Não, né? Trabalhe o caráter, trabalhe o serviço, até porque quando você vai para Atos dos Apóstolos, por exemplo, é a comunidade que prepara. Não apenas que prepara, mas a comunidade que vai dar autenticidade. Sim. Vai dizer que, de fato, aquele ali, olha, na escolha dos diáconos, sim, né? Sim. Então, os apóstolos disseram, né, olha, escolhei dentre vós. Não foi a parte de vós, não foi fora da comunidade. Sim. Escolhei dentre vós 7 homens que sejam cheios, e aí eles botaram os pré-requisitos, sejam cheios de fé, sabedoria e cheios do Espírito Santo, né? E aí, daí a comunidade apresentou, olha, nós temos esses 7 aqui e temos ali 2 em destaque, né? Filipe e Estevão. Então, você precisa ser autenticado o seu chamado vai ter que ser autenticado pela sua comunidade. Então, pastor, as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso podcast. Okay. Agradecer imensamente ouvir essas histórias. Foram inspiradoras, né? Ótimo. E obrigado por compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através do seu ministério e daquilo que a Global, né, tem feito. Eu acredito que no dia 15, quando o senhor pregou no culto de missões, movimentou um bom número, né, de pessoas, sim, inclusive a minha família. Glória a Deus. E que o senhor possa ter agora a sua palavra para as suas considerações. Bom, quero agradecer por ter sido acolhido de uma forma tão generosa e amorosa pela Igreja Bíblica Semear, uma igreja que aprendeu a servir. E eu experimentei isso, né? A generosidade. Outra coisa que eu também fiquei muito tocado, e eu quero agradecer ao pastor Marconi por essa oportunidade de ter me cedido o púlpito, né? Uma responsabilidade muito grande do pastor, que a igreja recebeu com muita avidez. Sim. A igreja recebeu com muita avidez. A palavra do Senhor foi recebida com muito temor. Eu podia ver brilho nos olhos, né? E também a mensagem missionária que eu trouxe, os desafios da Global. Resultado é que eu estou voltando para casa com até onde eu pude ver, mais de 25 fichas de novos, aquela fichinha ali de novos mantenedores. Isso é um resultado muito bom, maravilhoso. E também eu quero falar que a gente teve
uma conversa aqui tão longa, né? Sim. Que não deu para falar sobre o pastor Robert, né? Sim, o pastor Robert. Porque ficou faltando essa parte, mas o pastor Robert é um amigo de 34 anos. Eu fui, inclusive, o secretário de ata no dia da sua ordenação. Eu tive o privilégio de ser um daqueles que colocou a mão na cabeça desse grande homem de Deus, né? E nós, nos últimos 31 anos, nós não nos falamos. Eu não sabia que lugar do Brasil o Robert estava, né? O pastor Robert estava, e nem ele sabia a meu respeito. E foi agora em João Pessoa, em dezembro, num café da Associação de Pastores do Estado da Paraíba, que nós nos encontramos, tivemos aquela surpresa maravilhosa 31 anos depois, e aí já tivemos oportunidade, porque a Marisa, sua esposa, também é uma amiga nossa, muito querida, minha e da minha esposa, a Rosiane. Então, nós, nesses últimos 3 meses aí, já conseguimos colocar o papo em dia, mas também eu conhecer a história, né, o lastro do pastor Robert, e que ele está aqui há quase 30 anos, né, entre Campina Grande e João Pessoa, e ele está sendo um instrumento, né? Vejam como é que é possível isso eu fiz questão de marcar esse encerramento aqui, porque o pastor Robert está sendo praticamente um obreiro da Global Commission, sem necessariamente estar dentro da Global, né? Ele não é membro da diretoria, nada disso, mas o que ele está fazendo? Ele está sendo eu já falei para ele, você é um fiador de vida, né? Você está fazendo mais ou menos o que Paulo fez com Filemon. Então, está dizendo para seus amigos pastores, está me apresentando, dizendo assim, olha, eu conheço esse homem, eu conheço a sua história, conheço a sua família, e desde que eu conheci lá, o pastor Robert esteve no meu casamento. Há 32 anos atrás, ele estava lá estava lá testemunhando aquele momento. Então, e ele pôde perceber que ao longo de todos esses anos, mesmo depois de todo esse tempo, sem nos encontrarmos, eu permaneci no Evangelho, eu permaneci pastor, e a paixão missionária, ela só cresceu e se multiplicou. Então, seja você um apoiador e saiba que você pode fazer diferença no mundo inteiro, às vezes sendo um fiador de vida, abrindo uma porta e dizendo, olha, eu queria que você pudesse abrir a porta da sua igreja, como o pastor Marconi acabou abrindo, então me dando essa oportunidade. Então, faça isso, seja um parceiro nosso, nos convidando para pregar na sua igreja, para ter um café, né, uma oportunidade, um tempo de estarmos juntos e ver que você pode, mesmo vivendo o seu dia a dia, você pode fazer diferença no mundo. Faça a diferença no mundo, orando, sendo um voluntário, indo ou contribuindo, e agora você vai saber mais como contribuir, e o Samuel vai estar te ajudando, nos ajudando nisso, saber como ser um parceiro da Global Commission. Amém, pastor. Eu quero deixar um recado para quem está nos assistindo, né? Esse podcast está sendo gravado, né, um dia depois da pregação do pastor, né? E aí a gente não podia deixar de chamá-lo aqui, e ele de bom grado aceitou. Sou muito grato por isso. E aí eu quero convidar você que está nos assistindo para curtir, né, esse podcast, compartilhar, se inscreve também já no canal da TV IBS, também no canal da Igreja Bíblica Semear, e aí você vai estar ajudando, né, dizendo para o YouTube, para o sistema do YouTube, que esse aqui é um conteúdo relevante e que vai alcançar outras vidas. E, na verdade, esse é o objetivo do podcast, né? Ele é também no sentido de levar a palavra através da tecnologia, dos canais, enfim, que a gente entende como útil para servir a Deus também nesse sentido. E aí, eu quero já, de antemão, né, também deixar aqui, pastor Inésio, que a gente tinha um plano, né, mas quem sabe, comenta aí, pessoal, embaixo, diga aí nos comentários, vale uma segunda parte, um podcast 2 aqui com o pastor Inésio, para ele falar como atua a estrutura da Global. Eu sei que ele
teve o seu tempo na pregação do culto de missões, mas aqui ele vai ter um tempo mais amplo, a gente vai poder fazer essa divulgação e trabalhar como parceiro nessa divulgação do trabalho de expansão aqui da Global no Nordeste. Então comenta aí embaixo, deixa o seu comentário, escreve aí, quero a parte 2 com o pastor Inésio, e aí a gente marca direitinho, pastor Inésio, vai ser um prazer aqui, vai ser um prazer para a gente destrinchar aí a estrutura, o objetivo, tem a missão. Muito testemunho para dar, Amém. Muita história para contar desses campos missionários na África, Oriente Médio e Ásia, de coisas incríveis que Deus está fazendo, e compartilhar também, obviamente, porque trabalhar com cristãos perseguidos é ouvir as suas dores, né? Saber as suas histórias, mas que apesar da perseguição eles permanecem firmes. Amém. Então, comenta aí embaixo, dizendo, quero a parte 2, e aí o pastor a gente já agenda, já marca para ele vir aqui trazer a sua experiência, a contar um pouco da Global, dessa expansão no Nordeste, né? Afinal, ele agora é nosso vizinho. Olha, e tem que ter cuscuz, viu? Tem que ter cuscuz. Então tá certo. Pastor, obrigado. Ok, Fica Samuel. com Deus. A gente Amém. se vê na próxima. Prazer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deus Até abençoe mais. vocês.